Olá, boa noite, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar a palavra de Deus para edificar a nossa vida. Em Lucas, capítulo 3, né? Vamos ler aqui alguns versos, amém? Lucas, capítulo 3. Vamos orar ao Senhor, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel. Venha ministrar, venha falar conosco, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Ó, vamos ler a partir do verso 4, amém? Segundo o que está escrito no livro da palavra dos profetas Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Tem por título a pregação de João Batista, né? E todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Daí ele dizia: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até a estas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançará no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Né? Com medo, né? De ser lançado fora. O que nós devemos fazer? Então João foi dar a instrução que dizia: E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o seu irmão, que não tem nenhuma, né? E se tiver alimentos também, façam o mesmo, da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele disse: Não peçais mais do que está ordenado, né? Publicano eram os cobradores de impostos, então ele estava dizendo: Não cobre mais do que é preciso. E uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós o que faremos? E ele disse: A ninguém tratais mal, nem defraudais, contentai-vos com o vosso salário, né? Então aqui ele estava deixando aqui uma instrução. E respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga, e assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu filho Felipe, por todas as maldades que Herodes tinha feito. E acrescentou a todas as outras ainda esta, e de encerrar João num cárcere. Então aqui, né, João, até o verso 20, ele enfrentou não só a multidão pedindo para ele se converterem do seu mau caminho, mas também Herodes. E por ele ter confrontado Herodes pelos pecados dele, pela tirania dele, ele foi jogado num cárcere, né? Porque aqui no versículo 3 fala tanto, né, de João e até Jesus, né, que foi para ser batizado por João, aqui diz no 21, e aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido, né? Em ti tenho alegria. Foi ali quando Jesus foi revestido do Espírito Santo de Deus para a grande obra, né? Era necessário ali Jesus passar pelo batismo para demonstrar que estava ali começando uma aliança com Deus e que Deus estava disposto a estender essa aliança para todo aquele que cresce em Jesus. Aleluia. Fala da genealogia de Jesus aqui, né? Que comprova que Jesus era, né, descendente de Davi.
um Messias. Mas por que que nesse capítulo fala tanto de João Batista, né? João Batista começou seu ministério no deserto, né? Perto do Rio Jordão. Ele era um profeta diferenciado, que ele foi escolhido por Deus, né? Para poder preparar o coração de um povo para receber Jesus, para receber o ministério de Jesus na terra. Ele foi, né, pregando e confrontando o povo para se arrependerem. Ele confrontava, mostrava onde estava o pecado, para que assim o povo se arrependesse, né? João viveu no deserto, no meio, ele comeu gafanhotos, comeu mel silvestre, tinha o cabelo longo, as roupas eram feitas por couro de pele de camelo, né? Então ele tinha ali uma diferença, né? Jesus afirmou que não houve, né, e não havia outro igual ou maior, né, do que João. Ele foi um dos profetas que depois de 400 anos que ficou sem profecia, desde Malaquias, ele foi o primeiro que veio anunciando novamente que Jesus estava chegando, ele estava trazendo a boa nova, pedindo para todo mundo se arrepender. Então João ali não realizou milagres, mas ele estava ali sendo instruído por Deus. Ele ficou no deserto, ele sobreviveu a tempos de calor, de frio à noite, de solidão, né? Ele teve que aprender a viver de uma forma diferenciada, para não ouvir as vozes do mundo, mas para buscar a voz de Deus, para ele estar forte, aonde o caráter de João foi ali forjado para poder levar a boa nova, confrontar, né? E muitas das vezes o Senhor permite passarmos pelo deserto para o nosso caráter ser forjado, para a gente não negar Jesus, para a gente confrontar o mal, para a gente enfrentar, para a gente poder cumprir a missão que o Senhor tem para a gente cumprir na face da terra, né? Para que a gente possa ter autoridade no nome de Jesus. Então, ele era ali, né, nasceu na tribo de Levi, era descendente de Arão, ele era um escolhido. O teu pai Zacarias, né, ele era um sacerdote, ele já vinha de uma descendência de sacerdote, ele já se fazia um sacerdote, mas ele foi levado para um deserto. A infância dele, desde pequeno, ele foi separado para que ele não se contaminasse. Ele não viveu ali no meio dos sacerdotes, ele não teve instrução dos sacerdotes, mas ele foi preparado pelo próprio Deus. Ele resolveu ouvir a voz de Deus. É o que nós devemos fazer. Às vezes nós temos que calar as vozes do mundo e temos ali confiança no Senhor, ouvir a voz do Deus poderoso e santo, aquele que nos deu, né, o teu filho amado Jesus para morrer por nós. Então, ele foi criado de uma forma, João, de uma maneira especial, simples, mas ali sendo moldado no deserto. Nós podemos perceber que no deserto também João, ele era totalmente dependente do Senhor. E quantas vezes a gente é assim, quando está no deserto, a gente não tem para onde olhar, para onde correr. O Senhor permite que todas as portas às vezes se fechem, né? Talvez o Senhor permita que a gente não consiga achar ali uma saída, para que a gente possa olhar para o céu, para o alto e buscar nele, né, ali toda a resposta que nós precisamos, para que a gente possa calar as vozes que tem dentro de nós, o medo, a angústia, né, todo desespero de alma, para que a gente possa ouvir o Senhor, porque muitas das vezes a gente fica atribulado, preocupado, querendo desistir, a gente não deixa o Senhor falar conosco, a gente não deixa, e às vezes o Senhor permite nós irmos para o deserto, para que assim todas as vozes sejam silenciadas e a gente possa ouvir as instruções do Mestre, para que a gente possa ouvir a instrução de Deus. Então João, ele foi forjado, ele não rendeu, ele foi, né, ele foi morto, ele foi perseguido porque ele pregava a verdade, ele falava a verdade. É o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente pregue a verdade, né? Que a gente fale, confronte mesmo o inimigo da nossa alma. Aleluia, né? Muitas das vezes a gente vai se encontrar sim num deserto, mas não vamos ficar tristes, vamos aproveitar o momento de deserto para nos aperfeiçoar, ouvir a voz de Deus, buscar a presença do Deus Altíssimo, né? O caráter de João, ele foi forjado no deserto, o caráter dele, né? E ele não hesitou em desafiar todos aqueles que estavam no pecado, ele não ousou ir lá e
evangelizar e falar: olha, se converta ao Senhor, se converta ao Deus poderoso e santo, porque logo já vem o Messias. Aleluia! E é o que o Senhor está dizendo para mim, para a tua vida, né? Se converta ao Senhor, se arrependa, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, para que assim você possa herdar o reino de Deus, para que você possa alcançar a salvação, porque desse mundo nada vamos levar, mas nós podemos levar, né, a nossa alma para Deus. Nós podemos permitir o Senhor resgatar a nossa vida, né, para que a gente possa estar na eternidade com Ele, com Deus poderoso e santo. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Guarda e livra-nos de todo mal, repreende a fúria do inimigo, traga alegria, traga ânimo, repreende toda a depressão, toda a investida do inimigo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Pai, guarda essa minha irmã, esse meu irmão como atalaia do Senhor, como o Senhor Jesus, instrumento para saquear o inferno, é o que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.